A neve já começava a se misturar com o sangue. O cheiro de morte era tão caótico quanto o cenário e as tropas mal conseguiam pisar no chão sem tropeçar nos corpos que eram deixados para trás. Assim foram as batalhas de Argiev. Apesar de serem menos lembradas que a Batalha de Stalingrado, por exemplo, os conflitos em Argiev foram fundamentais para impedir que Moscou caísse nas mãos dos nazistas. No vídeo de hoje, você vai conhecer todos os detalhes desse conflito e por que a cidade passou a levar a alcunha de moedora de carne. Então, bora pro vídeo! Bem-vindos ao Curiosidades Incríveis. Em setembro de 1941, um capítulo sombrio da Segunda Guerra Mundial se desenrolava com intensidade brutal. Apenas 3 meses após o lançamento da devastadora Operação Barbarossa, as forças nazistas estavam perigosamente próximas de atingir as suas metas estratégicas. A cidade de Kiev já havia caído, marcando uma das maiores derrotas iniciais para os soviéticos, enquanto Leningrado enfrentava um cerco implacável. Isolada do restante das forças soviéticas, a cidade estava cercada por tropas inimigas que não demonstravam qualquer intenção de aliviar a pressão. Adolf Hitler, obcecado pela ideia de subjugar rapidamente a União Soviética, deu carta branca aos seus comandantes para realizar as mais atrozes crueldades contra todos que cruzassem o seu caminho, fossem combatentes ou civis. O terror se espalhava como uma sombra negra sobre os territórios ocupados, deixando um rastro de morte, destruição e desespero. A ofensiva alemã atingiu as forças de Joseph Stalin com uma ferocidade inesperada. Surpreendidos pela escala e pela velocidade do ataque, os comandantes soviéticos se mostraram incapazes de reagir à altura. Os exércitos do Exército Vermelho, ainda tentando se reestruturar após os expurgos massivos que haviam dizimado as suas lideranças nos anos anteriores, não estavam preparados para a eficiência letal da Blitzkrieg alemã. As perdas foram imensas e quase imediatas. Em questão de semanas, vastas áreas do território soviético caíram sob controle nazista. Os campos de batalha se tornaram verdadeiras carnificinas, onde milhares de soldados soviéticos foram mortos, feridos ou capturados. A infraestrutura militar soviética, já enfraquecida, foi devastada, e a capacidade de resistência parecia se esvair. Apesar da sua superioridade numérica, o Exército Vermelho enfrentava uma situação crítica. A guerra relâmpago conduzida pelos alemães, uma tática militar que combinava o uso coordenado de infantaria, tanques velozes e bombardeios aéreos, era devastadora. A cada nova ofensiva, as linhas defensivas soviéticas eram esmagadas com velocidade impressionante, deixando os combatentes soviéticos em um estado de constante desorganização. Enquanto isso, os civis presos nas zonas de conflito enfrentavam um destino igualmente cruel. Massacres, deportações e fome tornaram-se realidades diárias, aumentando ainda mais o sofrimento nos territórios ocupados. Os generais soviéticos, desesperados para conter o avanço alemão, adotaram uma estratégia que mais parecia uma sentença coletiva de morte: enviar levas intermináveis de novos soldados para a linha de frente. Muitos desses homens eram mal treinados, mal armados e, frequentemente, enviados para lutar sem qualquer perspectiva real de sucesso. O resultado foi um banho de sangue sem precedentes, com dezenas de milhares de vidas sacrificadas em um esforço aparentemente inútil. As tentativas fracassadas de resistência apenas ampliavam o custo humano da guerra, e cada derrota aprofundava o sentimento de desespero entre as tropas e a população civil. Moscou, a capital da União Soviética,
era mais do que um simples objetivo militar para Adolf Hitler. Para o Führer, a captura de Moscou representava a vitória final na sua obsessão por subjugar o leste europeu e esmagar a resistência soviética. Era a joia intocada em seus planos de expansão territorial. Um prêmio que, se conquistado, seria a chave para garantir a supremacia nazista no continente. Mas, em outubro de 1941, Moscou ainda se erguia imponente, desafiando as forças do Terceiro Reich. Com o fracasso das suas campanhas anteriores e a urgência de concluir a Operação Barbarossa, Hitler deu a ordem para uma ofensiva direta, determinada a capturar a cidade e completar a sua grandiosa conquista. No dia 2 de outubro de 1941, as forças alemãs começaram uma nova investida. Confiantes de que estavam prestes a alcançar a sua vitória definitiva, a marcha parecia imbatível, com o exército nazista avançando rapidamente em direção ao objetivo final. Nos primeiros dias da ofensiva, a velocidade e a eficácia das tropas alemãs dominaram o campo de batalha. Em questão de semanas, cerca de 600 mil soldados soviéticos foram capturados e outros 100 mil perderam a vida em intensos confrontos. Várias cidades estratégicas como Novgorod, Kursk e Ardev caíram sob o domínio das forças de Hitler, ampliando ainda mais o avanço nazista e deixando o Exército Vermelho em uma situação de desespero total. Parecia que nada poderia impedir a vitória alemã. Porém, enquanto a conquista de Moscou parecia ao alcance, a natureza russa, implacável e impiedosa, começou a se transformar no maior inimigo das forças invasoras. À medida que o outono avançava, a temporada de chuvas russas iniciou seu trabalho de destruição. O terreno, que já era difícil para os invasores, se transformou em um mar de lama pegajosa, tornando as estradas praticamente intransitáveis. Tanques, caminhões e outros veículos pesados, que antes eram a espinha dorsal do poderio militar alemão, agora estavam atolados, incapazes de avançar. O que antes parecia uma marcha triunfante, transformou-se em um pesadelo logístico, com as tropas avançando em lentidão excruciante. O progresso foi drasticamente retardado, e os recursos começaram a escassear, enquanto as linhas de abastecimento se viam bloqueadas por uma combinação fatal de lama, neblina e ventos cortantes. Reconhecendo o impasse, os generais alemães propuseram que a ofensiva fosse suspensa até que as condições melhorassem, o que poderia proporcionar uma janela de recuperação. Mas, no entanto, Hitler, convencido de que a vitória estava ao seu alcance e acreditando que os soviéticos estavam à beira do colapso, recusou-se a aceitar qualquer adiamento. A sua confiança nas forças alemãs estava inabalável. A sua obsessão por Moscou o levou a insistir que a marcha para a cidade continuasse sem interrupção, não importasse o custo. A decisão de avançar contra todos os obstáculos parecia inflexível e as forças alemãs foram empurradas para um confronto ainda mais intenso com a dura realidade do inverno russo, que se aproximava rapidamente. Em 2 de dezembro de 1941, os exércitos nazistas retomaram a sua ofensiva, mas se depararam com uma série de novos desafios que transformariam a batalha em um pesadelo ainda maior. O clima, que já estava causando dificuldades, passou a ser uma ameaça direta. O inverno russo chegou com força total, trazendo temperaturas glaciais que se tornaram uma verdadeira armadilha mortal para os invasores. As florestas densas e os terrenos lamacentos ao redor de Moscou eram ainda mais difíceis de atravessar, e os alemães, já exaustos e mal preparados para o frio extremo, começaram a sofrer imensamente. As condições adversas afetaram gravemente a mobilidade das tropas, e a falta de roupas adequadas para o rigor do inverno russo transformou os soldados em vítimas de hipotermia e também exaustão. Os soviéticos, ao contrário, estavam mais bem preparados para suportar as baixas temperaturas e as condições implacáveis. A determinação dos defensores foi extraordinária. Para eles, a luta por Moscou
não era apenas uma batalha militar, era a defesa da pátria, do coração da União Soviética, e eles lutaram com uma ferocidade incontrolável. Cada metro de terreno foi ferozmente contestado. Os soldados soviéticos resistiram obstinadamente, enfrentando as dificuldades do clima e da falta de suprimentos. O terreno, que anteriormente havia sido uma barreira para as forças invasoras, agora se tornava uma armadilha para os alemães. O avanço do inimigo foi lentamente sendo retardado, e a maré da guerra começou a mudar. À medida que os alemães se viam cada vez mais desesperados e desmoralizados, o Exército Vermelho aproveitou as circunstâncias para lançar um contra-ataque devastador, que viria a ser conhecido como a Ofensiva de Inverno. Utilizando a vantagem do terreno e da resistência do seu povo, os soviéticos surpreenderam os invasores. A neve, que antes parecia ser um inimigo para ambos os lados, agora trabalhava a favor dos defensores. As forças de Hitler, sem preparação adequada para o frio extremo, começaram a sucumbir rapidamente. Os soldados alemães caíam como moscas, incapazes de resistir às condições adversas e ao constante assédio soviético. Muitos morreram de frio, de fome ou exaustão, enquanto outros simplesmente não conseguiam mais manter a linha de frente. O avanço, que parecia certo, agora se transformava em um cenário caótico. Pois bem, antes de seguirmos em frente, quero saber de você. O que você está achando desse conteúdo, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Também não esqueça de ativar o sininho das notificações e aproveite para deixar o seu gostei. Se você gosta de vídeos como esse, comente "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a continuar produzindo mais conteúdos históricos aqui no canal. Bom, agora que os recados já foram dados, vamos dar continuidade nas batalhas de Argev. Novos rumos no conflito é o próximo tema do nosso vídeo. Em janeiro de 1942, a guerra na frente oriental da Segunda Guerra Mundial tomava rumos inesperados e cruéis. Após meses de intensos combates, uma pequena luz de esperança surgiu para os soviéticos, que conseguiram, ao custo de inúmeras vidas, expulsar os invasores alemães das proximidades de Moscou. A capital, embora longe de estar completamente segura, já não enfrentava mais uma ameaça iminente de queda. No entanto, para Stalin, essa vitória parcial não era o suficiente. O líder soviético não descansaria enquanto a última presença alemã fosse expulsa do território da União Soviética. Só então, com a derrota definitiva do exército inimigo, ele poderia acreditar que a segurança da pátria estava restaurada e garantir a tranquilidade necessária para o povo soviético. Os nazistas, pressionados pelo avanço do Exército Vermelho, haviam sido forçados a recuar. O ponto de concentração das suas forças agora era a cidade de Argev, que durante o tempo de ocupação se transformou em uma fortaleza impenetrável. O terreno ao redor, castigado pelas temperaturas glaciais do inverno russo, se tornava uma barreira natural adicional. Era um local estratégico, não apenas pela sua posição geográfica, mas pelo valor simbólico de resistir à ofensiva soviética. Hitler, furioso com a necessidade de recuar, havia imposto ordens severas às suas tropas. Não haveria mais recuos. Nem um único centímetro de terra poderia ser cedido. Os soldados alemães que ousassem retroceder enfrentariam a execução imediata, uma sentença imposta para reforçar a resistência até o último homem. Argev se transformaria em um pesadelo para qualquer um que ousasse tentar conquistá-la, seja do lado invasor ou defensor. No dia 8 de janeiro de 1942, com confiança renovada pela recente pressão sobre os nazistas, Stalin ordenou uma ofensiva massiva em direção a Argev. A missão era clara e sem margem para erros. O objetivo era esmagar as defesas alemãs, cercá-las completamente, destruir toda a presença inimiga na região. Centenas de milhares de soldados soviéticos
armados e decididos, lançaram-se ferozmente contra as linhas alemãs, divididos em 3 frentes de ataque. Os seus comandantes acreditavam que, com o peso da sua força e a força da sua moral renovada, conseguiriam penetrar nas bem fortificadas linhas nazistas e conquistar Arjev em um único golpe decisivo. Mas a realidade da guerra revelou-se muito mais complexa e sangrenta do que o esperado. Subestimando o poder da resistência do exército inimigo, os generais soviéticos acreditaram que poderiam esmagá-los rapidamente, como haviam feito em outras partes da linha de frente. No entanto, o que se seguiu foi um dos combates mais intensos e sangrentos da história da guerra. Embora os nazistas estivessem sofrendo com o inverno implacável, a escassez de suprimentos e o desgaste crescente das tropas, eles haviam se preparado muito bem para essa batalha. As fortificações em Arjev eram impressionantes. Barreiras de arame farpado bloqueavam as tentativas de avanço, enquanto ninhos de metralhadoras e posições fortificadas cobriam todos os pontos críticos. Cada movimento dos soviéticos era respondido com fogo pesado, e o campo de batalha se transformava em um verdadeiro inferno de fogo e ferro. Cada passo que os soldados do Exército Vermelho tentavam dar era pago com o preço de vidas perdidas, criando uma carnificina implacável. À medida que a batalha se intensificava, a cidade de Arjev se tornava o cenário de um sofrimento indescritível. O Exército Vermelho, apesar do seu enorme número, se via cada vez mais imerso em um terreno de morte e desesperança. As perdas soviéticas eram incalculáveis. Os corpos de companheiros caídos, alguns empilhados uns sobre os outros, bloqueavam as estradas e dificultavam o avanço. Nos chamados Vales da Morte, os soldados, em uma luta desesperada para continuar, eram forçados a rastejar por cima dos corpos em decomposição dos seus próprios camaradas. A visão de morte, de companheiros caídos ao longo do caminho, e o cheiro insuportável dos corpos espalhados pelo campo de batalha criavam uma atmosfera de desespero e desesperança. As condições eram tão horríveis que muitos dos que ainda estavam vivos sentiam que a batalha havia se tornado uma luta não só pela vitória, mas pela própria sobrevivência. Conforme o tempo passava, a situação se tornava cada vez mais insuportável. O cheiro pútrido dos corpos em decomposição tomava conta do ar, invadindo os pulmões dos sobreviventes e tornando a já árdua tarefa de lutar ainda mais difícil. O inverno rigoroso, que antes parecia ser um obstáculo para os invasores alemães, agora começava a se tornar um inimigo também para os soviéticos. O frio cortante fazia com que os soldados sentissem como se seus ossos estivessem congelando, mas nada poderia deter o fétido cheiro que pairava sobre o campo de batalha, criando uma sensação de sufocamento. As condições de combate, com a escassez de alimentos e o desespero crescente, tornavam qualquer tipo de avanço impossível. Além das terríveis perdas humanas e das condições de combate, as condições insalubres no campo de batalha deram origem a surtos de doenças contagiosas. A falta de higiene, aliada ao frio intenso e à superlotação nas trincheiras, fez com que doenças como febre tifoide, disenteria e outras doenças infecciosas se espalhassem rapidamente entre as fileiras do Exército Vermelho. Com a falta de suprimentos médicos adequados, as doenças começaram a dizimar as forças soviéticas, enfraquecendo ainda mais o moral do exército. O sofrimento era total. Não apenas a perda de vidas no campo de batalha, mas também a luta contra um inimigo invisível que matava tanto quanto as balas e os explosivos. Enquanto o inverno de 1942 se arrastava, a batalha em Arjev se intensificava de maneira cada vez mais devastadora. Adolf Hitler, determinado a manter a sua resistência nas frentes orientais, ordenou a transferência de tropas de outros setores do fronte para a cidade fortificada.
Gradualmente, a superioridade numérica que antes favorecia os soviéticos começou a ser superada pelas forças alemãs, que se reagrupavam, reforçadas, enquanto o número de feridos, mutilados e mortos do lado soviético disparava a cada novo confronto. O campo de batalha em Arjev se transformou em um verdadeiro inferno, onde a escassez de suprimentos se tornou uma sentença de morte para muitos. A falta de medicamentos fazia com que até os ferimentos mais superficiais se tornassem fatais. As condições insalubres e a superlotação nos hospitais de campanha forçavam os médicos a tomar decisões impensáveis. Soldados que ainda podiam carregar uma arma, mesmo que em estado grave, eram forçados a retornar à linha de frente. Era uma luta pela sobrevivência. E Stalin não cedia às pressões para interromper o avanço. Para ele, a prioridade era clara: a eliminação de qualquer ameaça à segurança de Moscou. E isso passava pela completa destruição das forças inimigas em Arjev. Em um movimento de desespero e com a missão de recuperar o terreno perdido, os soviéticos lançaram no final de janeiro um ataque massivo contra as posições alemãs ao oeste de Arjev. Mais uma vez, a brutalidade da guerra e a resistência feroz dos nazistas foram subestimadas. O Exército Vermelho avançou com força, mas as contraofensivas alemãs, bem posicionadas e mais organizadas, conseguiram cortar a linha de suprimentos soviética, deixando as tropas russas completamente isoladas. O cerco estava montado e os soviéticos se viram em uma situação desesperadora. O terreno pantanoso que rodeava a cidade dificultava o uso de tanques, mas a artilharia alemã, num número muito superior, conseguiu bombardear com precisão as linhas de frente soviéticas e destruir boa parte dos veículos blindados que ainda resistiam. Os combates nas trincheiras de Arjev se tornaram um espetáculo de sofrimento indescritível. A cada dia que passava, as tropas soviéticas se viam mais debilitadas. Sem munição, sem comida e com recursos médicos escassos, os soldados lutavam não só contra os alemães, mas também contra a fome, o frio e a dor. A batalha, que parecia uma guerra sem fim, transformou Arjev em um símbolo de sacrifício e desespero. Enquanto isso, o número de mortos soviéticos aumentava a uma velocidade alarmante. O horror e a perda tornaram-se tão comuns que a cidade ganhou o apelido macabro de a Moedora de Carne, em uma referência ao massacre implacável que ocorria dia após dia. Cada metro de avanço soviético era conquistado a um custo humano inimaginável. Em 2 de julho de 1942, com a situação já insustentável para os soviéticos, os alemães lançaram a temida Operação Seydlitz, uma tentativa final de aniquilar as forças cercadas em Arjev. O terreno lamacento dificultava ainda mais os movimentos de ambos os exércitos, mas a supremacia de artilharia alemã, em termos de número e precisão, foi crucial. Enquanto os russos tentavam se reorganizar e lançar contraofensivas desesperadas, a realidade era que as suas forças estavam exauridas. Seus ataques resultaram apenas em mais perdas, e a cada tentativa de retomar posições, mais vidas eram perdidas na luta. Em 21 de julho de 1942, o pesadelo soviético parecia estar próximo do fim. Arjev havia se tornado um campo de extermínio, com quase 60 mil soldados soviéticos mortos, a maioria abatida pelas balas alemãs, enquanto os alemães, com seus recursos e estrutura superior, perderam menos de 4 mil homens. A disparidade de baixas refletia a brutalidade do confronto. A vitória parecia ao alcance das tropas nazistas, mas, surpreendentemente, apesar da carnificina e da esmagadora derrota, os soviéticos não poderiam parar. A ofensiva precisava continuar. Não por uma questão de escolha,
mas pela necessidade de evitar a completa destruição do Exército Vermelho e a perda de Moscou. O ano ainda era 1942, mas o cenário da guerra no fronte oriental se transformava de forma alarmante, à medida que a máquina de guerra nazista redirecionava seus esforços para o sul com o objetivo de conquistar Stalingrado. Este novo alvo tornava-se não apenas estratégico, mas simbólico. Um ponto crucial na busca de Hitler pela vitória definitiva sobre os soviéticos. Enquanto isso, em Moscou, os soviéticos ainda enfrentavam a ameaça iminente das forças invasoras. E Stalin, determinado a não deixar a capital cair, não descansaria enquanto os últimos vestígios do exército alemão não fossem erradicados. No final de julho de 1942, após uma série de fracassos e com a pressão crescente, Stalin decidiu lançar uma nova ofensiva para tentar, mais uma vez, varrer os nazistas da sua terra. Em 31 de julho, a segunda ofensiva de Arjev teve início e os soviéticos estavam preparados para uma luta brutal e sem piedade. Dessa vez, as máquinas de guerra desempenhariam um papel ainda mais decisivo. E os tanques, tanto soviéticos quanto alemães, se tornaram os protagonistas dessa batalha sangrenta. Em um campo de destruição, com cerca de 10.000 veículos blindados envolvidos, o combate se transformou em um duelo mortal, onde os canhões de tanque trocavam disparos furiosos, espalhando uma cortina de fumaça espessa que encobria tudo ao redor. Os campos, que antes eram vastos e tranquilos, estavam agora cobertos pelos destroços ardentes dos veículos destruídos, com as gaiolas de aço queimando ferozmente, consumindo os soldados que não conseguiam escapar. A brutalidade da guerra foi levada ao extremo, e os homens, presos dentro dessas máquinas de destruição, eram incinerados vivos. O som das explosões e o cheiro de metal derretido, carne e pólvora dominavam o ar, enquanto a luta se intensificava sem nenhum sinal de que a carnificina fosse cessar. Apesar dos pesados custos iniciais, Stalin manteve a sua estratégia sem qualquer modificação. Enviou seus homens para a linha de frente, sem qualquer consideração pelas suas vidas. Como em ofensivas anteriores, os soviéticos atacaram com uma força imensa, mas se depararam com a sólida defesa das tropas alemãs, que apesar das dificuldades logísticas, conseguiram resistir e repelir os ataques de maneira implacável. Ao final de agosto, as esperanças soviéticas de uma vitória rápida haviam sido frustradas. Cada ataque se transformava em um massacre, com as forças do Exército Vermelho caindo como moscas diante da resistência alemã, e os ganhos territoriais eram mínimos, quase que inexistentes. Quando o outono chegou, a ofensiva soviética se arrastava sem resultados satisfatórios. As baixas, tanto de soldados quanto de veículos, aumentavam a cada dia, e também a moral das tropas soviéticas se encontrava em seu ponto mais baixo. Em outubro de 1942, a ofensiva começou a perder força, e as perdas humanas no Exército Vermelho eram tão grandes que se aproximavam de 300.000 soldados. Para os soviéticos, a derrota parecia inevitável, né? Enquanto os alemães, embora também sofrendo com os ataques, conseguiram manter a linha e resistir, com cerca de 70.000 de suas tropas mortas durante os intensos combates. O avanço dos soviéticos foi barrado mais uma vez, e tudo o que os alemães conseguiram foi manter o impasse, aguardando uma nova investida dos russos que, inevitavelmente, viria. E foi exatamente isso que aconteceu. No final de novembro de 1942, aproveitando-se da pressão sobre os nazistas em Stalingrado, Stalin deu início à Operação Marte, uma nova tentativa de desferir um golpe mortal contra as forças alemãs em Arjev. Novamente, o Exército Vermelho avançou de forma implacável, com a esperança de superar as fortificações inimigas. Durante os primeiros dias de combate,
os soviéticos obtiveram algumas vitórias iniciais, rompendo parcialmente as linhas defensivas dos alemães. No entanto, como já acontecera antes, a resposta alemã foi rápida e brutal, e a luta entrou em um ciclo vicioso de avanços e recuos sangrentos, sem que os soviéticos conseguissem conquistar terreno de forma duradoura. A morte, mais uma vez, se tornou uma constante no campo de batalha. O terreno de Arjev, que já havia sido apelidado de a moedora de carne, devido à brutalidade dos combates, continuava a engolir os soldados soviéticos. A cada dia que passava, mais e mais corpos russos se acumulavam nas trincheiras, nas ruas e nos campos, e a batalha se estendia para um ponto sem fim, uma luta interminável que não parecia ter qualquer propósito além da destruição. O inverno de 1942 estava particularmente implacável, com uma densa névoa que envolvia o campo de batalha, tornando quase impossível a ação da Força Aérea Soviética e o apoio das peças de artilharia. A visibilidade era tão baixa que até mesmo as unidades de infantaria encontraram dificuldades para se mover com eficácia. Nesse cenário de caos e confusão, as forças alemãs, bem preparadas e estrategicamente posicionadas, não perderam a chance de devastar os soldados soviéticos. As metralhadoras, com sua cadência de tiro implacável, dizimaram as linhas soviéticas, enquanto as armas antitanque e artilharia pesada destruíam uma após a outra as unidades blindadas do Exército Vermelho. Apesar dos pesados ataques, os soviéticos avançaram um pouco, conquistando alguns metros de terreno. Mas esses ganhos, que pareciam tão promissores no início, se mostraram insignificantes diante do custo humano e da resistência feroz do inimigo. Os soldados de Stalin pagaram um preço altíssimo em suas tentativas de derrubar o império de Hitler. Até o dia 20 de dezembro de 1942, as perdas soviéticas já somavam 500.000 de homens, entre mortos e feridos, obrigando o comando soviético a interromper a ofensiva. Os poucos quilômetros conquistados durante os combates foram rapidamente retidos pelas forças alemãs, que reverteram qualquer avanço com extrema eficiência. Arjev, com a sua posição estratégica e as suas fortalezas imponentes, continuava a ser um bastião das forças nazistas. Enquanto o destino de Arjev seguia incerto, a situação no fronte sul estava prestes a mudar dramaticamente. Em Stalingrado, o que a Alemanha acreditava ser uma campanha fácil se transformava em uma verdadeira catástrofe militar. O cerco à cidade, que deveria ter sido uma vitória rápida e decisiva, se tornou a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, estendendo-se por meses de combate implacável. Em fevereiro de 1943, com a rendição das forças nazistas, Stalingrado se tornou um marco na história, e a virada na guerra parecia iminente. O impacto da derrota alemã foi devastador. O moral das tropas de Hitler, abalado pela destruição da sua força em Stalingrado, não resistiu à pressão e a retirada se tornou inevitável. Aproveitando-se desse momento de fragilidade, os soviéticos reagiram com rapidez, mobilizando suas reservas, que somavam milhões de homens, e passaram ao contra-ataque. Em março de 1943, as forças de Stalin haviam avançado centenas de quilômetros, empurrando os invasores para longe das áreas conquistadas, até se aproximarem das portas de Moscou, onde a ameaça nazista parecia finalmente estar sendo neutralizada. Enquanto isso, em Arjev, as forças alemãs mantinham suas posições, aparentemente seguras, mas sabiam que o cerco ao seu império estava se fechando. Os soldados estavam exaustos e conscientes da vulnerabilidade da sua posição. Arjev, que por tanto tempo resistira, agora se tornava um ponto crítico para os nazistas. As notícias sobre a derrota esmagadora em Stalingrado haviam chegado até eles, e o temor de ficarem isolados no meio da pressão soviética era palpável. Com a certeza de que, se permanecessem, estariam à mercê da destruição, Hitler, com grande relutância, deu a ordem para evacuar a cidade. A defesa de Arjev,
que custara tantas vidas já não fazia sentido diante da nova realidade da guerra. Quando o Exército Vermelho lançou a sua ofensiva final, a resistência alemã foi mínima e rapidamente esmagada. As forças soviéticas, motivadas pela recente vitória em Stalingrado e pela vontade de reconquistar cada pedaço da sua terra, avançaram com ferocidade. Em questão de dias, o que antes era uma cidade fortificada, cheia de soldados nazistas endurecidos, tornou-se novamente território soviético. Após mais de um ano de batalhas implacáveis e incontáveis perdas, Arjev finalmente foi libertada, e a vitória soviética naquela região foi vista como um marco no avanço que se seguiria. Os combates intensos e devastadores que ocorreram em Arjev durante a Segunda Guerra Mundial frequentemente ficaram à sombra de outros confrontos mais notáveis, com nomes que ecoam mais fortes na memória coletiva. Quando as forças nazistas chegaram a Arjev, a cidade contava com cerca de 20 mil habitantes. Ao final da ocupação e do confronto, apenas 362 pessoas permaneciam vivas em meio à devastação. O local, que antes era um centro pulsante de vida e atividade, foi completamente obliterado. Quase todos os seus edifícios foram destruídos, e as ruas que antes viam cidadãos em seus afazeres diários, agora estavam tomadas por escombros e também cadáveres. Arjev havia se transformado em um campo de morte e desolação, uma verdadeira tumba para aqueles que ali haviam vivido e lutado. A reconstrução da cidade levou várias décadas, e a sua recuperação foi um símbolo da determinação soviética, mas as cicatrizes deixadas pela guerra nunca poderiam ser apagadas. A quantidade de vidas perdidas, a destruição generalizada e as consequências devastadoras dos combates em Arjev merecem ser lembradas. Não apenas como uma estatística, mas como um reflexo da imensa dor que a guerra impôs à população. Em um esforço para preservar a memória e tornar visível a magnitude do sofrimento de Arjev, foi criado o filme Arjev, lançado em 2019 e dirigido por Igor Koplov. A obra busca transmitir, de maneira crua e sincera, a brutalidade dos confrontos travados na cidade, trazendo à tona as histórias de resistência, sofrimento e sacrifício dos que ali pereceram. O filme serve como um lembrete do que foi perdido e das vítimas que, por muito tempo, foram ofuscadas pela sombra de outros eventos mais amplamente conhecidos, mas que, sem dúvida, foram igualmente heróicas e devastadoras. E aí, o que você achou do conteúdo de hoje, hein? Já conhecia a história das batalhas de Arjev? Antes de encerrar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e também deixar o seu gostei e, claro, comente. Quero mais histórias, beleza? Agora você fica com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Obrigado mais uma vez por nos assistir aqui hoje e até a próxima.